Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui entrando no sexto dia da campanha e estamos aqui também com a irmã Ângela Maria e com a irmã Elisângela, amém? A qual estará orando comigo. E a irmã Ângela Maria louvando a Deus em nome do Senhor Jesus e o pastor Jaime trazendo a palavra, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, alegres porque Deus é bom e tem cuidado de nós, Como Deus é bom. E eu louvo e agradeço a Deus por estar conseguindo respirar esse ar que o Senhor nos fornece desde o dia que soprou nas narinas de Adão lá no Éden, O Senhor pegou um monte de barro, fez um homem e soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida, E o dia que essa torneirinha é fechada, o homem fecha os olhos e desce para debaixo da terra, Cessou a respiração, cessou a circulação, os movimentos, os pensamentos. Então Deus é bom. E Deus tem permitido nesses 57 anos respirar ininterruptamente, até dormindo, tá? E sem cobrar R$ 1 de nós. Ele ainda fala para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está com problema no casamento, diz o Senhor Jesus, vinde a mim. Se você está com problema de saúde, o Senhor diz, vinde a mim. Se você está com problema financeiro, o Senhor diz, vinde a mim. Se você está com câncer, o Senhor diz, vinde a mim. Se você está passando qualquer luta, qualquer dificuldade, o Senhor diz, vinde a mim. Então esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tá? E o Senhor tem vindo e batido na porta do coração de cada um. É porque Ele diz para nós na sua palavra, eu sou a ressurreição e a vida, Estava falando com um irmãozinho hoje, e ele falando das lutas que ele tem passado com a esposa, que está com câncer, Tem dia que ele pensa que não vai vencer, que não vai aguentar, que tudo desabou, mas outro dia o Senhor fortalece ele e ele encontra forças para continuar acreditando que Deus pode restaurar aquela saúde, que Deus pode fazer o melhor. Por isso ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele tem aliviado, ele tem nos fortalecido, E essa torneirinha que eu falei lá no começo da explicação, eu louvo e agradeço a Deus por mim e por você estar tomando posse dessa torneirinha de ar que nós respiramos a cada dia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus amados e abençoados em Cristo Jesus. Senhor Jesus, meus muito queridos, amados, amigos ouvintes da palavra do Senhor, A nossa campanha abençoada está chegando aqui no seu sexto dia, Onde o Senhor tem falado no meu e no seu coração, onde Ele tem nos instruído e ensinado nós a confiar no Senhor. Amém? E a palavra de Deus, o texto-chave, se encontra em Jeremias 29:13, mas vou começar lá no 11 de novo, olha.
Atentarei para vocês e cumprirei as promessas que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, né? Como Deus é bom. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me ouvirão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Oh, glórias e glórias e glórias a Deus, meus irmãos, né? Então nós temos que buscar o Senhor mesmo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Tem dias que a gente ouve umas mensagens que a gente tem vontade de passar lá para frente. Tem a ver com a nossa campanha também, porque às vezes você vai estar na situação que se encontrava esse pregador que eu vou relatar aqui agora. Amém? Havia um pregador, estava na igreja. Esse pregador chegou na igreja, sentou lá, aí chegou duas pessoas do louvor, cantaram dois louvores e a igreja vazia. E aquele pregador preocupado com aquela igreja vazia, como que ia fazer? Aí chegou um casal. Chegou um casal, sentou lá atrás. Aí depois, meus irmãos, chegou um homem maltrapilho, sujo, com uma corda arrebentada na mão. Chegou e sentou lá e o pastor pensou assim, nossa, né? O que eu vou fazer, né? E ele foi cumprir o ministério dele. Foi, pregou a palavra como sempre tinha feito, né? E ficou pensando, falando, nossa, mas olha só. E foi embora. Quando ele foi embora, ele foi assaltado. Foi assaltado por dois homens, bateram nele demais, deixaram ele machucado. Aí ele chegou na casa dele, conversando com a sua esposa, falou, né, que tinha acontecido, que estava desanimado, que aquele dia foi um dia dos piores dele, ele pensando no coração dele. Às vezes a gente pensa, sabe? Às vezes acontece coisa na vida da gente que a gente pensa que foi o pior dia, mas não, às vezes nem sempre é o pior dia, né? E passou muito tempo, passou-se, ele sarou, passou uns 5 anos, né? Ele estava na igreja, e a igreja cheia, e ele contando, falando, houve um tempo que eu estava na igreja, e contou aquela história. Ó, que ele contou a história do casal que tinha chegado lá, um lá no meio levantou a mão, falou, pastor, aquele casal era eu e minha esposa. Nós tínhamos brigado muito, não tinha mais jeito. E nós falamos assim, não, hoje nós vamos na igreja, vamos deixar as alianças lá e vamos cada um para o seu lugar. Mas aquele dia, aquela palavra foi tão abençoada que nós estamos aqui. Estamos aqui na igreja, voltamos para o Senhor e estamos felizes nesses 5 anos, não nos separamos mais. E aquele dia, aquela mensagem mudou a minha vida. E o pastor contando, sabe, irmãos? Tem a ver com a mensagem. É muito sério essas coisas. A palavra de Deus, ela é rica e eficaz. Amém? Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, é o que acontece. E o pastor continuou pregando ali, naquele culto, ficou alegre por causa daquelas duas almas. Aí ele falou, mas depois
entrou aqui na igreja um homem, um maltrapilho com uma corda arrebentada na mão, né? Ruim. Aí ele falou assim, levantou a mão lá, um senhor falou assim, aquele homem maltrapilho, pastor, que estava com aquela corda na mão, era eu, né? Era eu que tinha perdido tudo, perdido todos os meus bens, estava endividado e falei, não, hoje eu vou tirar a minha vida, disse o maltrapilho. Aí ele saiu, foi lá, amarrou a corda para enforcar, aquele pulou do banquinho, a corda arrebentou. Ele foi, entrou na igreja e foi salvo pelaquela palavra e nunca mais quis suicidar. E é um dos maiores ofertantes da igreja naquela região, né? Aí o pastor, alegre de novo, continuou contando, falou, olha, e quando eu saí daqui, fui assaltado, tomei uma coça, levaram a minha Bíblia, levaram os meus pertences, né? E lá na porta tinha um porteiro, meus abençoados irmãos. E o porteiro levantou a mão e falou assim, pastor, aquele ladrão era eu. Era eu e meu amigo. Assaltamos o senhor, fizemos aquilo, e meu amigo no próximo assalto ele já morreu. E eu que fiquei com a pasta do senhor com a Bíblia dentro, fiquei lendo ela, Jesus me libertou e hoje estou aqui, né? Então aquele dia que para aquele pastor era um dos piores dias para ele, foi o dia que Jesus mais salvou. Às vezes, meu irmão, você está aí para a igreja aí com 5, 6 membros, 4, 5 membros, deixa Deus trabalhar, continue pregando, continue amando as ovelhas, continue falando a verdade, que Deus vai te honrar. Eu quero dizer para você, não importa a situação que esteja o seu casamento, não importa a situação que esteja a sua situação financeira, não importa a situação que esteja a sua saúde, mas Deus pode transformar, assim como transformou a vida dessas pessoas que já estavam sem destino e sem caminho algum. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Eu ouvi esta mensagem e fiquei esperando a hora da campanha para trazer para os irmãos. Espero que os irmãos possam ter entendido. O casal que entrou com a igreja quase vazia ia separar. O homem que entrou com a corda ia se enforcar. O ladrão que bateu no pastor e roubou é aquele que virou porteiro na igreja. Então Deus transforma. Olha, quantas vezes eu ouvi pessoas dizer, ó, Jaimão aí não tem jeito não. Esse aí, na igreja, esse aí não tem jeito mais não. E eis-me aqui, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, para dizer que Jesus é o autor consumador da nossa fé. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a nossa campanha diz bem assim para nós: me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Essas pessoas, o casal, o homem da corda, o porteiro, todos fizeram o que manda a palavra. Buscar o Senhor e acharam salvação para a vossa vida. E eu creio que vocês também, se estiverem procurando, irão achar. Em nome de Jesus. Amém? Pois é, pastor. Eu voltei aqui porque eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Certa ocasião, aqui na Vila Guilherme, em São Paulo, eu ia no culto na casa de uma vizinha minha.
A irmã Sandra, ela cedeu o apartamento dela para que eu recebesse a visita dos irmãos que traziam o culto para mim. E todas as vezes que eu ia no culto, irmão, eu descia, não sei nem porque que eu lembrei desse fato. Eu descia do apartamento, ia para o térreo, ia para o pátio, bem dizer, e ficava dando um tempinho para eu subir. Na verdade, o culto era às 2 horas da tarde e eu subia para casa lá pelas 6 horas da tarde, né? Mas sempre que eu saía dos cultos, irmão, tinha alguém lá sentado e esperando por mim. E nesse dia, eu me lembro que eu desci e tinha um casal que eu via sempre, era direto eu ver os dois. Era um casal muito parecido um com o outro. Eu achava eles muito interessantes. Tanto é que quando o esposo me perguntou uma vez, Miriam, você já conhece a minha esposa? Eu falei para ele, não, eu conheço a sua irmã. E ele disse para mim, minha irmã, eu não tenho irmã, eu só tenho a esposa. Com aquilo eu já fiquei achando estranho, né? Mas o fato é que depois eu conheci ela como esposa dele. Era o tempo de convivência. Era a coisa mais linda. E o filho deles era a mesma coisa que os dois. Pareciam cópia um do outro. E foi muito interessante que nesse dia que eu desci do culto, eu encontrei os dois se olhando meio que rancoroso um com o outro. E eu me aproximei deles e falei, Maurício, você não sabe. Ele falou para mim o que aconteceu. Hoje eu descobri pela palavra, a coisa mais linda, eu descobri o porquê que você e a sua esposa são tão parecidos. E ele disse, por quê? Eu falei, olha, a palavra foi em Gênesis, a criação do homem e da mulher. É mesmo? Eu falei, foi uma criança que pediu para que o irmão lesse. Uma criança de 4 anos de idade. Aí ele se interessou mais ainda e ouviu o que eu tinha para falar. E assim que eu terminei de passar a palavra para ele, a, a exortação da palavra para ele, eu falei para eles, agora eu vou para lá. E já virei minha cadeira e fui. Quando eu virei as costas, que eu voltei a olhar para eles, os dois estavam se beijando. Ou seja, eles estavam prestes a discutir. Quando eu entrei e não pedi licença, entrei e fui falando que Deus tinha mandado na palavra naquele dia. Irmão, foi a coisa mais linda que eu já vi. E a palavra eu não esqueço até hoje. Porque era um ensinamento tão maravilhoso a respeito do casamento que eu não esqueci até hoje. Amém? Glória a Deus. Então não importa se tenha uma ou duas ou três pessoas, 20.000 pessoas ouvindo uma palavra. Ela tem que ser
falada e compartilhada do jeito que a gente pode. Amém? E pode compartilhar esse áudio aqui também. A paz de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com a ajuda de Deus, irei louvar o hino 136. Benignidade eterna é a de Deus Criador, que escreveu nosso nome no céu, a pátria de amor. Regozijemos no de coração, cantemos-lhe glória. Ele, por seu grande amor, nos dará completa vitória. Que grande felicidade nos preparou o bom Deus, pois moraremos com Ele eternamente no céu. A sua face veremos então, que grande ventura! Todos os santos se deletarão com tal formosura. Na esperança vivemos, sempre pensando em Deus, obedecendo a tudo o que nos fala do céu. Suas promessas se hão de cumprir. Deus é verdadeiro. No tempo certo do céu voltará Jesus, o Cordeiro. Por sua grande bondade, Deus nosso Pai nos chamou para a vida eterna. Ele nos predestinou. Seja bendito o nome de Deus, onipotente, nome que é para todo fiel, socorro presente. Com a ajuda de Deus, irei louvar o hino 74. Na doutrina santa do céu, ensinou Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente, o semeador. Parte da semente lançada, consumirão as aves do céu. Junto do caminho caiu, e fruto, portanto, não deu. Outra parte logo cresceu, mas raiz em si não formou. Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo murchou. Outra que caiu entre espinho, sufocada não pode crescer. Muito tempo não resistiu e veio, portanto, a morrer. Mas em boa terra caiu, outra parte frutificou. Os seus frutos deu cem por um, para aqueles que semeou. A palavra é a semente
que em nós opera com poder. Somos a lavoura de Deus, que quer os seus frutos colher. Vamos produzir frutos de louvor, frutos para a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. Com a ajuda de Deus, estarei louvando o hino 26. Julga-me, Senhor, pois amo a tua lei. Confiando em ti, jamais vacilarei. Vem, ó Deus, com teu falar, minha alma sustentar. Quero em justiça sempre caminhar. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar, nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar fez os céus e a terra, sabe o Criador. Diante dos teus olhos, meu favor está. Bem-aventurança que iguais não há. Quero, ó Deus, com te agradar e teu reino alcançar. Vem com a palavra me purificar. Em caminhos planos meus pés estão, no caminho que conduz à salvação. Nas congregações, ó Deus, contarei os feitos teus, pois tu cancelaste os pecados meus. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar, nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar fez os céus e a terra, sabe o Criador. Neste momento, Pai, entrego, Pai, cada um dos irmãos na tua presença, abençoa, Pai, teus filhos, Pai, que estão te clamando nessa tarde. Continua abençoando, Pai, pastor Jana, nessa campanha, assim. É tempo de chegar mais a Ti. Só me ajuda a melhorar mais na tua presença. Entrego, Pai, cada um dos irmãos. Me dá a vitória, Senhor. Dá a vitória a cada um dos irmãos nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em comunhão aqui com nosso irmão Pastor Jaime e também a nossa irmã Elisângela, Deus. Quero aqui também agradecer ao Senhor o sétimo dia. Aliás, o sexto dia da campanha. Aleluia, Jesus. Mas creio que ainda vamos chegar ao sétimo. Amanhã, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida que tenho, por estar aqui junto a esse irmão, essas irmãs, o irmão Alex também. E dizer ao Senhor, Deus, o quanto me alegro em servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que tu sabes, Pai, o que temos no nosso coração. E a minha vontade, Deus, é cada vez mais servir ao Senhor. Ainda que muitas pessoas digam, mas Deus não te dá capacidade de andar. Você continua em uma cadeira de roda. Antes, Deus, eu estar presa a uma cadeira de roda do que estar presa em uma prisão do mundo, Deus. Qualquer prisão do mundo. Aleluia, Senhor. Quero te agradecer e peço a ti, Senhor, que visite aos irmãos que irão ouvir essa pregação no YouTube, Senhor.
Peço a Ti que o Senhor visite, Deus. Visite com Teu Espírito Santo, que venha tocando neles, Deus, como tocou nesse porteiro da igreja, o qual foi lendo a Tua palavra e se converteu, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, entre com a providência na vida de cada um deles, por amor do Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina por todos sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui também quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, ao pastor Alex, a irmã Elisângela e a irmã Ângela Maria, que estiveram aqui com a gente. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.